Boa tarde, sejam muito bem-vindas à nossa 8ª live de Esquenta para a Jornada Verdadeira Obediência. Nossa jornada começa na segunda-feira que vem e nós estamos aqui desde a semana passada realizando um esquenta, aquecendo os motores para a jornada. Hoje o nosso tema é como fazer os nossos filhos escutarem a gente sem a gente precisar gritar. Tá? Exatamente o tema de hoje. Eu vou colocar aqui nos comentários qual o tema. Gente, me fala se vocês estão me ouvindo, porque eu fiz uma gambiarra aqui. Como fazer meu filho me escutar sem ter que gritar. Esse é o tema de hoje. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Conta pra mim. Hoje já é a 8ª live de Esquenta. Boa tarde, Maria. A Karina. Era pra eu ter feito essa live ao meio-dia, gente. 12h30, né? Essa semana. Porém, a vida aqui está corrida. Tô na casa dos meus pais, fiz uma gambiarra, tô sentada no chão. Vamos lá, mas dá tudo certo, né? Boa tarde, Margarete, a Kel Maruta. Conta pra mim, gente, da onde que vocês estão falando. E queria muito saber, para que eu possa realmente construir essa live junto com vocês, quais são as situações do cotidiano que as crianças costumam não escutar vocês, tá? Lembra sempre de escrever a idade das crianças, tá bom? Oi, Nayara. Bom, enquanto eu não entro aqui realmente no tema, tá? Porque a plataforma ela demora um pouquinho para mostrar para todo mundo que eu comecei mesmo. Vou me apresentar, porque tem muita gente nova chegando no meu perfil. Tá bom? Eu sou a Andressa Belefusco, eu atuo como educadora parental e o meu trabalho é ajudar mães, mulheres, professoras a educar as crianças com respeito, formando crianças emocionalmente saudáveis e colaborativas. Então, o meu trabalho é realmente realizar essa orientação com as famílias para que elas possam oferecer uma educação diferenciada e consciente para os seus filhos, tá? Gente, tudo que eu compartilho aqui, há 6 anos atrás, eu não conhecia. Eu tinha o mesmo olhar que a sociedade tem quando a criança tinha um mau comportamento. Quando eu vi uma criança chorando muito, respondendo, eu falava, meu Deus, criança mal educada, ninguém tá fazendo nada com essa criança, cadê a mãe dessa criança, que mal educada? Porque eu não sabia tudo que eu sei hoje. E eu falo que esse conhecimento que eu compartilho, ele mudou a minha vida. E apesar de não parecer, eu era uma adulta que gritava. Eu sempre conto isso, eu gritava muito com os meus alunos. E eu saí desse padrão de gritar para conseguir educar uma criança com respeito. Tá? Então, assim, é possível sair desse papel. Eu sei exatamente o que vocês sentem quando vocês querem gritar com as crianças. E aí, na live de hoje, vocês vão aprender o caminho para que vocês possam parar de gritar com as crianças e fazer com que as crianças escutem vocês, tá? A Margarete é de Porto Alegre. Isso aí, gente. Bom, vamos começar, porque a gente não tem muito tempo, tá bom? Primeira coisa que a gente precisa entender é o porquê que a gente grita. Por que quando o nosso filho, ele não escuta a gente, vem uma vontade enorme de gritar com elas. Parece que assim é um negócio que tá engasgado e que, vai pra fora. Oi, Tatiane, tudo bem? Bom, gente, na verdade é exatamente isso o grito que nós damos. O grito que sai de uma mãe que tá ali vivendo uma situação com a criança, ele é o momento em que você está transbordando.
você está vendo aquela situação como perigosa. O seu cérebro, porque isso é um padrão inconsciente, tá? O seu cérebro, ele entende aquela situação como um perigo. E como você não sabe lidar com isso, você grita. Então, esse grito que você dá é um transbordo de emoções que você não está sabendo lidar. Então, por exemplo, o seu filho, ele não quer desligar a televisão. E aí você vai lá, fala lá uma vez pra ele. Daqui a pouco você vai falar de novo que é o momento de desligar. Aí você fala de novo. E ele parece que tá entrando por aqui e saindo por aqui. E talvez esteja. E aí o que você faz? Chega, eu já falei que é pra desligar essa porcaria. Vai lá e pum, desliga a televisão. Gritou. Você teve naquele momento algum gatilho seu, e eu vou explicar o que é isso, que foi ativado. E como você não soube lidar com isso, você gritou. E na verdade, quando a gente grita, qualquer grito que você dá... eu vou parar aqui. Hoje é meu aniversário de 45 anos de vida. Parabéns! Parabéns! Que Deus te ilumine muito. Que bom ter você aqui hoje. Espero que você esteja tendo um dia muito abençoado e que nesse próximo ciclo de vida você prospere muito, tá bom? Que bom. Bom, então, gente, quando você grita, na verdade, aquela explosão de emoções que você teve, que você não soube lidar, é como se você transbordasse e aí você se sente melhor. Porque isso traz um alívio para aquilo que você estava sentindo. Só que esse alívio que traz do momento que você grita, ele na verdade, ele não tá resolvendo realmente aquele conflito e aquele desafio que você tá tendo com o seu filho. Porque provavelmente o comportamento dele volta a acontecer várias vezes. E aí não é só naquela situação específica que parece que ele não te escuta. Ele não te escuta em diversas outras situações. E uma mãe, um adulto que tem o hábito de gritar frequentemente, isso quer dizer que ele ainda não conhece quais são os sinais que o seu próprio corpo dá quando ele tá vivendo esse transbordo, esse desequilíbrio emocional. Ele não reconhece. E aí é exatamente o primeiro ponto, a primeira coisa que a gente faz para que a gente possa parar de gritar com os nossos filhos. É reconhecer os sinais que o nosso corpo dá antes de você perder a paciência. Você provavelmente começa a sentir um embrulho, né? Uma coisa subindo por aqui. Talvez você fique rosadinha, talvez a sua mão fique mais tensa, talvez o seu coração comece a palpitar mais rápido. Todos esses sinais é exatamente aquilo que a gente precisa reconhecer e cada uma vai ter os seus sinais para que você possa evitar o grito, para que não transborde. É como se fosse um copo que fosse ali colocando água, enchendo, até o momento que, pum, explode. E aí você grita. Você grita porque você não soube lidar e se regular emocionalmente. Então, olha só. O nosso grito é porque você não sabe gerenciar essas emoções que você tem. Aí, só um paralelo para vocês entenderem. A birra de uma criança é também porque ela não está sabendo gerenciar as suas próprias emoções. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente tá ali cobrando de uma criança pequena algo que a gente não sabe fazer, que é essa regulação emocional, tá? Bom, mas por que então que o nosso cérebro às vezes vê, por exemplo, uma criança que não tá querendo desligar a televisão como perigo? Porque o processo é assim, o nosso cérebro
racional, ele tá ali, ó, olhando, interpretando tudo o que tá acontecendo ao nosso redor. Se ele vê uma situação que ele considera que é perigosa ou que vai tirar a gente daquele estado de calmaria, ou que possa ser algo muito novo, então isso não é seguro, então eu posso ficar com medo, ele percebe isso e ele envia uma mensagem para o nosso corpo que ele precisa se preparar para lutar, para fugir ou para paralisar. Ele ativa um mecanismo que se chama fuga, luta ou paralisia. Ele prepara o seu corpo para isso. Quando ele faz isso, você começa a ter esses sinais, porque você tá tendo um transbordo de hormônio, gente. É o hormônio do estresse. E aí você explode. Então, quando o seu cérebro tá ali, ele interpreta aquela situação como perigo, você pode gritar. Agora, por que é então que o seu filho te falar um não, ou o seu filho não querer sair da televisão, ele interpreta como um perigo? Porque provavelmente você viveu situações parecidas com essa lá na infância, quando você era criança. Só que você estava no outro lugar, você estava no papel da criança. E os seus pais, os seus cuidadores, provavelmente tinham reações que eram agressivas, que faziam com que você se sentisse no momento perigoso. E aí isso ficou registrado para você. Então, se você foi uma criança que não podia gritar, que não podia expressar suas emoções, que não tinha muita voz dentro da sua casa, que não podia falar o que você estava pensando, não podia fazer escolhas. Tudo o que a criança faz hoje para você, isso gera em você um gatilho emocional, porque faz você sentir aquilo que você sentia antes. Essa situação é perigosa. E como o nosso cérebro ele vai ali sendo construído, as suas conexões neurais, ele vai construindo padrões, você ativa o mecanismo de fuga, luta ou paralisia. E na verdade, o nosso filho falar que ele não quer ir tomar banho não é perigoso, né, gente? Não vai tirar a nossa segurança. Talvez atrapalhe ali um pouquinho, mas não é perigoso. Na verdade, os nossos filhos, eles não trazem perigo para nossa vida. Só que quando a gente tá ali só reagindo, isso quer dizer que você inconscientemente tá vendo seu filho como perigo. Então, olha só, para que você, a primeira coisa, pare de gritar com ele, você precisa entender que o seu filho, tudo aquilo que ele tá te trazendo, os desafios, que são muitos, eu sei, ele não é um perigo para você. Na verdade, ele tá precisando de você, para que você ofereça a segurança que ele precisa. Então, essa troca de olhar já ajuda a gente a dar um passinho para olhar e fazer diferente, tá? Bom, então, peraí, gente, deixa eu... Senão vou me perder aqui. Então, o que a gente precisa fazer para parar de gritar? É focar, a primeira coisa, no nosso próprio comportamento. Nós só temos controle no nosso comportamento. Agora, nós não somos mais aquelas crianças que estavam ali descobrindo o mundo e estavam vendo as coisas como elas aconteciam, o que era perigoso, o que não é, o que eu posso, o que eu não posso. A gente já tem isso formado. Nosso cérebro já está maduro. A gente já é adulta da relação. Então, a gente vai focar no que nós temos controle, que é o nosso comportamento. Você vai focar em você, fazendo o quê? Reconhecendo quais são as situações que fazem com que os nossos gatilhos emocionais sejam ativados. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu, tá? Eu fico muito nervosa quando eu tô atrasada. Essa é algo que já vai me embrulhando o estômago, eu já começo a ficar ali sem paciência, minha paciência começa a ir embora, eu já quero falar mais rápido, quero apressar. Mas eu já sei isso, então eu já sei que eu estar atrasada
é algo que faz com que, eu falo que é um botãozinho, né? É o nosso gatilho. Pum, ele aperta, alguém aperta, o nosso filho aperta. Então eu falo que eu já sei que isso é um gatilho pra mim. Então o que eu vou fazer? Já que eu reconheço o meu gatilho, eu vou me planejar e eu vou agir para que eu não chegue nesse ponto de vivenciar essa situação. Eu já sei que eu preciso começar as coisas muito antes, porque se eu ficar atrasada eu vou ficar nervosa. Tá. Não dá, Andressa. Por exemplo, hoje eu até compartilhei nos stories. Hoje foi um dia que eu fiquei atrasada com meu filho. Totalmente atrasada. A gente tá tendo uma semana aqui, ó, com muitos acontecimentos na família. E a gente tava na casa dos meus pais. Meu pai chegou do hospital. E aí a gente ficou atrasado. A gente foi pra casa, não tinha almoço, a comida tava aqui. Bom, enfim, eu fui ficando atrasada, eu fui ficando nervosa. Só que eu já sei que isso me deixa nervosa. E eu já comecei a sentir o que o meu corpo tava ali me falando. Eu tava ficando ofegante. Eu tava começando já a ficar mais agitada. O que eu fiz? Eu fui lá pra sala. Gente, eu dei um grito. Ah! Um grito. Sozinha. Meu filho tava lá se trocando pra ir pra escola. Na hora ele até parou. Ele, mãe, tá tudo bem? Ele me perguntou. Eu falei, tá, Caio, que a mamãe tá nervosa, eu tô me acalmando. E depois eu fui pro quarto, até foi engraçado com ele, eu compartilhei nos stories que ele me falou. Mas assim, eu reconheci já o meu gatilho, que foi o primeiro passo. Eu reconheci os sinais que meu corpo estava me dando e me dá sempre. E aí eu posso realizar uma escolha de como deixar essa minha raiva, essa minha falta de paciência fluir. Não é segurar ela pra gente. Tudo que a gente sente, a gente não pode guardar. A gente precisa soltar, deixar o fluir emocional. Quando você deixa fluir, você faz com que essa energia que esteja no seu corpo flua. Se ela fica parada, aí começa a trazer diversas outras consequências. Aí surge problemas, pode surgir problemas no nosso corpo físico. Você pode descontar em outras coisas. Então, você reconhece os sinais, reconhece tudo isso e aí você aprende a como deixar essas emoções, esse turbilhão de emoções, fluir de uma forma respeitosa e não descontando na criança. Porque quando você grita com o seu filho, você está descontando nele o que você está sentindo. Então, quando a gente fala em educar uma criança com respeito, a gente traz pra gente a responsabilidade sobre o nosso próprio sentir. A gente aprende a gerenciar as nossas próprias emoções. E quando a gente faz isso, a gente tá ensinando os nossos filhos a fazer isso também. Então, por exemplo, quando eu gritei, né, que é uma das coisas que eu faço pra me acalmar. Hoje eu podia gritar, eu tava da minha casa, a gente tava sozinho, eu fui lá e dei um grito. Eu falei pra ele o que era. E aí, quando eu fui até o quarto, ele virou pra mim e falou assim, mãe, eu cheguei, ele tava assim, né, primeiro, sentado. Porque quando é normal isso acontecer, tá? Quando a gente tá nervosa, graças aos neurônios espelhos, que são muito bons pra outras coisas, isso passa pros nossos filhos. Então, aquele dia que você tá agitado, provavelmente seu filho vai estar agitado. O dia que você tá sem paciência, provavelmente seu filho não vai colaborar. É assim, tá? É a mesma coisa quando você boceja e outra pessoa tem vontade de bocejar. É a mesma coisa que acontece, tá? Então, assim, eu tava já nervosa, eu entrei no quarto, ele tava assim, com a mão desse jeito. Aí eu falei, que foi, Caio? Eu achei que ele tava com dor de cabeça. Aí ele falou, mãe, eu já me acalmei, e você? Aí eu falei, a mamãe tá se acalmando. Aí ele falou assim, então, mãe, olha, põe a mão assim, ó, e pensa nos seus pensamentos. Eu falei, tá bom, ó, faz ali, mãe, senta aí pra fazer. Aí eu fiz junto com ele, eu entendi o que ele quis dizer, né, mas ele tá ali aprendendo também. Porque a criança vai aprender conforme a gente mostrar pra ela a como lidar com essas emoções, tá? Todo esse processo de gestão emocional que nós não aprendemos na infância, a gente pode ensinar para as crianças para que elas cresçam sabendo como agir quando elas estão vivendo tudo isso, tá? Bom, e aí, gente, então vocês entenderam que o nosso grito nada mais é o grito que você dá com o seu filho é porque você ainda
não sabe lidar com as suas emoções. E na verdade, o grito, quando você grita com uma criança, ali naquele momento talvez funcione. Ele vai parar, ele vai te olhar. Só que, por que ele te olhou? Porque o cérebro dele viu aquele grito, aquele som como um perigo. E ele precisa olhar para ele entender o que ele precisa fazer. Só que a longo prazo, a gente não tá aqui só pensando em sobreviver àquele comportamento da criança. A gente tá olhando lá pro futuro. Em que tipo de adulto que eu tô formando? Quais são as habilidades de vida que ele tá desenvolvendo para essa educação emocional que é tão importante? Que tipo de ser humano que eu estou formando? É exatamente nisso que a gente está focando, é a longo prazo. Porque o que ele vive na infância, ele vai carregar lá para a vida adulta. O que acontece então? O seu filho, ele fica condicionado ao grito. É como se ele entendesse que o limite de até onde ele pode ir é o momento que você grita. Ele não tem um limite antes disso. É como se ele ficasse esperando ao grito. Ele fica condicionado ao seu grito para te escutar. Então, esse é um dos grandes perigos, tá? E, gente, quando uma mãe grita muito e ela para de gritar e ela começa a agir de uma outra forma, ela aprende outras formas de se comunicar, de se relacionar, é comum essa criança ela ultrapassar um pouco o limite para depois ela entrar ali no eixo. Porque ela não tem ainda esse limite claro de que eu não preciso chegar no grito para eu colaborar. Ela fica esperando. Então ela ainda tá ali se ajustando. Isso é uma coisa que acontece mesmo, tá? Bom, então, uma das coisas é que o limite da criança vira o seu grito e ela fica condicionada a isso. A terceira coisa é que a comunicação entre vocês, ela fica meio atravessada. Então, o meu filho me escuta quando eu grito, quando eu não grito ele não me escuta. Provavelmente ele vai gritar com outras pessoas e o grito, ele fica ali atravessando a comunicação entre vocês. E quando a gente tá se relacionando, não dá pra gente ficar gritando, né? Além disso, não existe conexão entre vocês quando você só grita. Por quê? Quando você grita, você não tá ali olhando verdadeiramente com o seu filho, para ele, pro ser humano que ele é. É zero conexão. Então eu mando e você me obedece. Então a conexão entre vocês, a relação, o tipo de relação que vocês estão construindo, ele não tá tendo qualidade, tá? E o que acontece quando a gente grita? A gente vive dias mais estressantes, porque ninguém merece viver gritando, né, gente? Estar em um lugar onde tá todo mundo gritando vai deixando ali o dia cansativo e provavelmente você se sente culpada, você se sente cansada, porque toda a energia que você tem para todos os seus afazeres, ela é limitada. Você tem 24 horas e você tem uma energia limitada. Se você usa essa sua energia de uma forma negativa, na psicanálise a gente fala tem pulsão de vida e pulsão de morte, né? Se você usa para tudo isso que tá te levando ali pro lado negativo, você tá drenando a sua energia para algo negativo. Então, a gente, quando vai parando de gritar e aprende uma nova forma de se comunicar, você tá numa pulsão de vida. Você tá trazendo para sua própria vida uma energia positiva e isso vai trazendo mais conexão. Vai deixando de ser dias estressantes. Com a criança, o que acontece? Essa criança que vive ali com um adulto gritando, e mesmo que não seja com ela, tá, gente? Que seja com adultos que brigam entre si, gritando, falando alto, a autoestima dessa criança, ela vai sendo abalada. Porque essa criança, ela vai entendendo que ela não merece respeito. Que ela não tem importância, porque quando você grita não tem conexão. Se não tem conexão, o senso da criança, que são os potinhos emocionais de aceitação, de pertencimento, senso de capacidade, eles não existem, eles vão ficando vazios, porque não tem conexão.
Então a autoestima dela vai sendo abalada, tá? E com isso, gente, muitos traumas vão sendo instalados e isso a gente não tem como comprovar que a criança vai ter trauma ou que ela não tem, tá? A gente vai entender lá na frente, porque um trauma, na verdade, ele acontece quando a criança, ela vive fortes emoções e ninguém ajuda ela a elaborar tudo isso tudo fica preso nela. E uma criança que vive constantemente nesse ambiente estressante, porque o grito faz com que mecanismo de fuga-luta aconteça. Então ela tá ali no momento de estresse. E isso vivenciado diariamente, constantemente, vai fazendo com que essa criança tenha muitos dias estressantes. E isso vai gerando diversos traumas, porque ela não tá sabendo lidar com tudo isso, tá? Bom, então, gente, o grito, na verdade, ele funciona, mas a que custo? E aí, se vocês estão aí espertas no que eu tô falando, o que a gente precisa? Por onde que eu começo, Andressa, a parar de gritar com os meus filhos? A primeira coisa é focando em você. É observando os seus gatilhos, o porquê que você grita. Por que você tem essa necessidade de que as crianças façam as coisas exatamente no momento que você está falando? Porque imagina com o seu marido, tá? Gente, escreve aqui nos comentários pra mim quais são as situações, para se eu consigo dar exemplos reais, tá? Que vocês realmente perdem a paciência com a criança e vocês gritam, tá bom? Então, a primeira coisa é reconhecer os sinais que você tem do seu próprio corpo, para que você possa ir parando de gritar. Então, porque antes de eu explodir, eu já vou fazer alguma coisa para me regular emocionalmente. Para que eu possa continuar com o meu cérebro integrado e não com o mecanismo de fuga ou luta, ou paralisia, ativado. Eu não vou ativar ele. Eu vou continuar agindo racionalmente. Então, quando eu vivo um desafio, eu sei o que fazer. Primeiro eu me regulo, depois eu faço. Imagina com o marido de vocês, tá? Que ele tá assistindo televisão. E aí chegou a hora de jantar. Eu tenho certeza que vocês não vão lá na televisão, vão pegar o controle remoto e vão dizer, chega, agora é hora de jantar. Vocês não vão fazer isso. Provavelmente vocês vão avisar. E aí a hora que ele vê ali terminando, der um intervalo, alguma coisa, ele vai desligar e vai vir. Quando você faz isso com uma criança, você não tá respeitando aquele espaço dela. E isso acontece porque nós crescemos com esse olhar de que agora eu tô aqui como adulta, então ele tem que me obedecer, eu tenho que fazer tudo que eu tô mandando. Então a gente vai trocando esse olhar para olhar a criança com respeito, para que elas possam ter escolhas, para que elas façam aquilo que precisa ser feito. Quanto mais, anota isso, gente, quanto mais essa criança sente que ela é aceita, que ela é amada, que ela tá conectada com você, que ela faz parte ali dessa tribo, que ela é capaz, que ela tem todas as suas necessidades emocionais atendidas, mais ela vai colaborar. Quando você sabe como fazer esses potinhos emocionais ficarem preenchidos, a criança colabora. E aí você não precisa gritar. E se você grita hoje, começa a fazer uma coisa. Quando você for falar com seu filho, abaixa e fica na mesma altura que ele. Porque vai ser muito difícil você gritar com o seu filho se você estiver assim, olhando no olho. Vai ser muito difícil. E quando você se abaixa e fica na altura da criança, a criança já sente que você tá falando para ela de igual para igual. Provavelmente você não vai se deixar tomar pelo seu tamanho, pela sua força, para fazer a criança te ouvir. Então isso assim é algo que vai ajudar vocês, tá? Assim de uma maneira mais rápida, tá bom? Bom, então a gente começa focando em nós mesmas, nas nossas reações, no nosso comportamento. E para isso, aí a gente poderia ficar aqui 1 hora, né? Falando de autocuidado, falar em planejar a vida, em organizar, em criar rede de apoio, né? Tudo isso. Isso faz parte para que você possa se respeitar e atender às suas necessidades, que também importam, tá?
E aí, a gente precisa focar em conexão com os nossos filhos. É em mostrar para eles que eles estão sendo vistos. Eu tô ali, ligada com ele. E como que essa criança vai sentir que eu tô ligada com ele? Quando ele percebe que ele tá sendo visto, quando ele vem falar comigo e eu olho para ele, eu respondo. Quando eu saio um pouquinho, gente, disso aqui, ó, celular. Por incrível que pareça, eu trabalho com internet, mas eu evito ao máximo ficar com o celular perto quando eu tô com meu filho junto. Por quê? Gente, é natural a gente tá ali, ó, aparecer uma mensagem, a gente já olha, a gente quer responder. Só que se a criança tá perto, ela sente que o celular é mais importante do que ela. E não é sobre aquilo que a gente acha que a gente tá fazendo pra ela, é sobre o que ela sente. Então, assim, é mais embaixo, né? Então, a gente precisa estar muito atenta a tudo que pode estar influenciando nessas necessidades emocionais. Eu ainda vou falar mais coisa pra vocês, só vou voltar aqui pra ler os comentários, tá? Peraí. Tô chegando. Ó, a Sueli perguntou assim: o que fazer depois que gritei? Às vezes não consigo controlar. Ótima pergunta, Sueli. Sueli, sair do padrão do grito não é algo fácil. É algo que leva tempo. E aí, sabe o que você vai fazer? Você vai pedir desculpa pro seu filho. Você vai chegar pra ele e falar: filho, a mamãe perdeu a cabeça. Eu gritei com você. Você não merecia que eu tivesse gritado. E eu tô aprendendo a gerenciar as minhas emoções. Eu tô aprendendo, tá bom? E aí você vai fazer isso. E aí, depois que você gritou, para e analisa a situação. Por que eu gritei? O que aconteceu comigo antes de eu gritar? Para que você possa ir devagarinho entendendo e parando de reagir, porque quando você grita é um padrão reativo. Você vai parar de reagir e você vai começar a agir de uma forma consciente, pensando no que você tá fazendo, tá? Gente, peça desculpas, pedir desculpas para os nossos filhos não tem nada de mal. É exatamente assim que eles aprendem a pedir desculpas e eles entendem que nós somos humanas e que estamos buscando melhorar, tá? Uma vez, eu lembrei agora de uma situação, quando eu tava começando a estudar, né, sobre isso, eu não tinha filho ainda, mas eu dava aula. E, gente, eu dei um grito com uma menina uma vez. Ai, eu fiquei me sentindo tão culpada. E aí eu cheguei pra ela e falei, eu não lembro o nome dela agora, né? Mas eu falei pra ela, eu falei: olha, desculpa, a Pro hoje perdeu a cabeça. Você não tem culpa disso, eu não devia ter gritado com você. Você me desculpa mesmo? Aí ela ficou... Gente, foi tão assim... Porque eu acho que ninguém nunca tinha pedido desculpa pra ela, sabe? Ela ficou assim me olhando, e aí ela me deu um abraço. E assim, as crianças, gente, elas são tão puras. E elas aceitam, né? Isso, porque elas são muito puras no coração. Tem um coração muito puro. E elas também estão aprendendo, né? A gente tá aprendendo e elas também. Então, nossa, eu lembro. Nunca mais esqueci dela, gente. Ó, a Tatiane falou assim: às vezes eu grito com meus filhos, tenho tentado me controlar mais, mas quando grito, depois me sinto muito mal. A gente se sente mesmo. E olha, peraí. Tatiane, quando a gente pede algo para as crianças e elas não fazem, talvez elas não estejam escutando realmente. Talvez é como se você fosse lá pro Japão falando em português. Porque as crianças, elas não têm a memória, o cérebro delas não funciona como o nosso. Então a gente precisa falar de uma forma que elas realmente entendam, tá? Então você abaixar da altura delas, falar com uma linguagem clara, falar com o rosto sério, isso que você tá fazendo não é aceitável. Você entendeu? E aí você fala séria. Se a criança não para e tá sendo perigoso, você fala: eu não posso deixar você continuar fazendo isso. Eu vou te tirar daqui, eu vou te pegar e eu vou levar pra lá. Você avisa o que você vai fazer e aí você faz. Tem uma das ferramentas que é fale menos e haja mais.
Às vezes a gente pode cair numa cilada que é ficar falando muito, é o velho sermão. E, gente, quando a gente tá fazendo um sermão com uma criança, ela se desliga. Uma criança até 3 anos de idade, ela não consegue memorizar mais do que 10 palavras. Então, quando você vai dar uma instrução para ela, se você fala mais que 10, ela já não lembra mais o começo. Então, a gente precisa ser mais assertivo na nossa comunicação. É exatamente isso. Ser assertivo na comunicação, tá? Quando meu filho fica esperando que eu faça por ele coisas que ele já é capaz de fazer sozinho. Nayara, eu fiz uma live, acho que foi segunda-feira passada, exatamente sobre autonomia. Rola no meu feed, depois eu te mando. Eu mando pelo um link pra você. Assiste, porque eu expliquei exatamente o que a gente pode fazer quando a criança tá nesse embromation, tá bom? Ó, olha que legal. No horário de dormir também eles conversam muito e aí começa a gritaria. O que pode acontecer na hora de dormir é que se a criança já tá passada, na verdade, já passou do momento dela dormir, o corpo dela entendeu que ela precisou ativar novamente. Então é produzido hormônios não para que ela descanse, mas para que ela acorde. Então acontece o movimento inverso. Por isso que tem tanta criança que fica super agitada depois de um período noturno. O nosso corpo, ele é regido pelo ciclo circadiano. Então, eu acordo com o sol e eu durmo com o sol. O que acontece com as crianças? Elas vão se adaptando para nossa rotina, né? Que muitas vezes as crianças vão até muito mais tarde. E aí elas ficam agitadas à noite. Às vezes, eles ficam também assim, querendo falar muito, enrolando para dormir, porque tá faltando conexão. Se essa criança não se sentiu vista, aceita, pertencente durante o dia e naquele momento de dormir você tá ali com ela quer ali, ó, pegar tudo que ela precisa para que ela tenha o seu potinho de amor preenchido. E aí eles começam a falar muito, tá? Então, assim, o ideal é que as crianças elas estejam dormindo já até no máximo 9 horas da noite e que você vá preparando, fazendo um ritual noturno quando começa ali das 5h30, 6 horas, tá? Bom, nem era... Deixa eu passar aqui pra frente, gente. Bom, gente, vou passar aqui mais algumas coisas que vocês podem fazer, porque tá dando horário de buscar meu filho na escola. Gente, no Bússola Materna eu ensino tudo isso. Eu ensino a como criar ritual noturno, a como ajustar a rotina, a como você se comunicar, tudo isso eu ensino no Bússola Materna, tá? Quando acabar a jornada Verdadeira Obediência, que começa na segunda-feira que vem, no outro domingo, no dia 25, eu vou abrir uma nova turma. É uma mentoria, tá? Essa mentoria, eu acompanho as mães por 2 anos. Elas têm meu WhatsApp, a gente se conversa. E aí, quem tiver interesse, eu vou passar tudo no dia 25, tá bom? Deixa eu terminar aqui nosso conteúdo de hoje. Bom, então a gente já entendeu que para que a gente pare de gritar, a gente precisa primeiro focar em nós mesmas. E depois em criar conexão com as crianças. Algo que, assim, apoia a gente em tudo é construir rotinas com as crianças e rituais. Rotina é tudo aquilo que você faz todos os dias, né? Então, eu tenho a rotina da manhã. Eu acordo, primeiro eu tomo café da manhã, depois eu escovo os dentes, aí eu coloco a roupa, aí eu vou brincar um pouquinho. É uma rotina, tá? Que vai sendo construída. E quanto mais a criança participa dessa construção de rotina, mais ela vai entendendo o que é para ser feito, porque ela vai padronizando aquilo, tá? E os rituais são as pequenas ações que você faz junto com a criança no dia. Então, por exemplo, a criança que nunca quer desligar a televisão, tá? Se você combina com ela um dia que quando ela estiver vendo a televisão e passar aquelas letrinhas ali no Netflix, que é porque acabou o desenho, é o momento de desligar a televisão. Você avisou antes. E aí, você vai lá, olha lá, chegou, vamos desligar. Lembra que a gente combinou?
Você desliga ou eu desligo? Ah, você desliga. Aí você pega, você desliga. Chorou? Tudo bem, é ruim mesmo, né? Assistir televisão é muito gostoso. E agora é hora de desligar. Você avisou, você fez, e aí você vai acolher o choro da criança. Só que conforme você vai fazendo isso repetidamente, essa criança vai entendendo que aquilo é um ritual. Chegou nas letrinhas, pode desligar. Acabei de tomar banho, eu tenho que pendurar a toalha. É um pequeno ritual, tá? Isso a gente vai construindo junto com as crianças, tá? E aí, gente, assim, é o que, pra mim, tá? Eu como professora, né, a vida inteira, professora gosta de falar muito, né? Algo assim que me ajudou muito, e isso fui eu, a parar de gritar, foi falar menos e agir mais. Então, eu avisava o que eu ia fazer, e aí eu fazia, e eu fazia. Já tiveram vezes assim de eu fazer coisas que, ai meu Deus do céu, eu lembro no começo com o meu filho pequenininho e eu falar assim, eu vou guardar a comida e você só vai comer na próxima refeição. E aí eu guardar e aí depois ele chorar e eu ficar ali me remoendo, mas eu fiz o que eu prometi. Então, quando eu falo hoje pra ele, hoje ele tem 5 anos, ele sabe, gente, que eu vou fazer. Então, eu nunca prometo algo que eu não possa fazer. E muitas vezes ele tá ali, tem um comportamento que não tá parando, ele tá agitado. Eu vou lá, eu só pego ele, seguro e puxo. Com gentileza, tá? Nada... Mas com firmeza e gentileza, eu vou lá, pego e faço. Eu falo menos, mas tô ali agindo. Porque se você fica dando